Olá, meus queridos e minhas queridas, sou o Luiz Máximos, vamos a mais um vídeo, mesma camiseta, gravando tudo no mesmo dia. Então hoje eu vou falar o seguinte, eu vou continuar falando comentando os episódios do Batman Animated. Só que eu vou mudar um pouco, tá? Eu vou falar do episódio, eu vou falar hoje do Doce Veneno, que é o episódio número 5 da primeira temporada do Batman Animated. Eu vou falar sobre o episódio e vou falando também sobre a HQ do Batman Animated. Eu vou mostrando a HQ e vou mostrando se são no Brasil ou não. Cadê essa filha da mãe que tava aqui? Tava aqui. É... Mas primeiro eu vou comentar aqui. Primeiro eu vou comentando o episódio, beleza? Então assim, o episódio do Doce Veneno é um episódio que mostra, tipo, porque assim, o Harvey Dent, ele já apareceu no primeiro episódio, no Asas de Couro. Ele apareceu pela primeira vez. Então ele apareceu lá rodando a moeda dentro do escritório do prefeito junto com o Gordon e o Harvey Bullock. E nesse episódio mostra o Harvey Dent junto com o Bruce Wayne fundando a nova prisão de Gotham estadual que eles iam construir. Que assim, tem lá no mundo, em Gotham City tem o Asilo Arkham, que é para os criminosos insanos, e tem Blackgate, tem outras cadeias que são para as pessoas que não têm distúrbios mentais. Então, para construir esse presídio, eles destroem uma mata que tinha e matam uma planta rara que só tinha naquele lugar. E nessa história, o Harvey, ele tá comendo com o Bruce Wayne, tá namorando uma, uma botânica, e aí já aparece mais a Montoya, a segunda vez que a Montoya aparece. Pra quem não sabe, a René Montoya ela foi criada no Animated, e depois ela foi introduzida nas HQs. E aí ela aparece a primeira vez tomando conta do lugar onde estavam roubando, onde estava sendo roubado os produtos químicos no episódio do Morcego Humano. E agora ela aparece com o Gordon saindo, porque teve uma fuga na prisão e ela está sentada na mesa. O Bullock está do lado, e aí os dois vão junto com o comissário atrás desse bandido que fugiu. Aí tá o Batman, vai lá e pega o bandido e tudo. E legal é que a série animada ela começou a trabalhar muito legal a relação da René Montoya com o Harvey Bullock, que depois dos quadrinhos eles ficaram muito próximos. É muito legal, cara. Eu sou suspeito para falar, eu acho esse desenho um animal. E aí o Harvey Dent está sentado, tá jantando com o Bruce Wayne para ir mostrar, tipo assim, tá sentado com a Pamela Isley e vai mostrar pro Bruce Wayne quem é a nova namorada dele. E o Bruce também fica louco pela Pamela Isley, né? Pô, uma ruiva sensacional e tudo. E ela envenena o Harvey por ele ser culpado de ter destruído as plantas daquele lugar. E aí a história é o Batman tentando descobrir a cura pro envenenamento do Harvey. E mostra também, o legal nesse episódio é que mostra muito bem a relação do Harvey Bullock com o Bruce Wayne, como eles são amigos, que todas as temporadas do Batman Animated vai mostrar muito isso. Tem até um episódio que chama Segunda Chance, que é lá na terceira temporada, que é muito legal, que o Bruce Wayne vai pagar é um dos episódios que eu mais gosto. O Bruce Wayne vai pagar a operação do Harvey, e o Harvey é sequestrado na hora de fazer a operação. E aí o Bruce Wayne descobre quem mandou sequestrar o Harvey foi o próprio Duas Caras, entendeu? Foi outra. E aí eles se encontram no final, os dois. E é legal que mostra também a relação do Batman com o Robin. Que sim, o Batman quer resolver sozinho todo, todo o caso. E o Robin quer ajudar. E ele fala assim, não, vou resolver sozinho, mas o Robin vai lá, aparece no final e ajuda o Batman. E aí quando o Harvey foi pego e tá voltando pro Asilo Arkham, ele fala, Bruce, nunca me abandonou. E aí, tipo, aí você vê que o Bruce Wayne fala que o Robin nunca abandonou ele. É bem legal. Essa série animada é legal que ela sabe trabalhar bem os personagens. É o que eu sinto muita falta em quadrinhos hoje. Eu acho tudo muito rápido. A gente não saboreia os personagens. A série conseguiu aos poucos ir trabalhando a relação e a interação dos personagens. Isso que faz dar certo as coisas, não só roteiro de um livro bom que você lê,
ou um roteiro tipo de série, de filme, uma série de filmes, uma trilogia de filmes. É saber trabalhar a relação e trabalhar os personagens para depois a pessoa entender como esses personagens funcionam. Claro, ter tempo de trabalhar o personagem, mas também não mudar o que o personagem é, entendeu? Eu tava conversando com a minha esposa outro dia não, foi ontem. Eu tava conversando porque o Antônio, quando ele tá muito feliz, ele faz uma voz meio Antônio Fagundes, assim, ele fica falando, meio rindo, e parece o Fagundes mezenga, sabe quando o Fagundes ficava, acho que era no Rei do Gado que ele falava assim. Aí eu brinquei, o Antônio fez, eu falei, mezenga, aí minha esposa deu risada e o Antônio fica falando mezenga toda hora agora. E isso me fez lembrar que na novela Terra Nostra tinha um personagem que era do Lúcio, não lembro o nome do cara. Ele era casado com uma outra atriz, ele é senhor, ele já faleceu. E ele tem os filhos que são todos parecidos, todos são atores também. E ele fazia o Seu Farina, que era um personagem, um cara justo, um cara carinhoso, um cara que ajudava as pessoas. E aí, a novela começou a não dar audiência, eles falaram, vamos fazer ele virar um filho da puta. Ele virou um filho da puta do nada, entendeu? Então, tipo, já, assim, já começou o povo a influenciar uma obra, que isso que eu acho que é muito errado nos dias de hoje, entendeu? Eu sempre falo, o universo desse acabou por causa de internet, entendeu? E nem por causa de internet, porque gerou produtos, deu grana, tudo, o Batman vs Superman, o Esquadrão Suicida, mesmo o Esquadrão Suicida sendo uma bosta, ele deu grana, cara. Ele fez a coisa, né, a coisa rodar. Mas, tipo, o bafafá, eles não fizeram os caras ficarem querendo agradar a galera e fazer bostas, tipo o Liga da Justiça. Entendeu? Então, o legal da série animada é que os caras produziam a temporada inteira, soltava, gostou, gostou, não gostou, meu, foda-se, tá aí. Sorte que foi bom, entendeu? Porque às vezes é ruim, aí não tem uma segunda temporada. As coisas, elas têm que ser dada a chance da gente entender por que está acontecendo, que pode melhorar ou pode piorar. Entendeu? Então a série do Batman Animated é uma série que ela tanto em roteiro, como animação pra época, ela tem um time igual um time de filme. E, às vezes nem séries são. Hoje as séries TV têm séries muito boas, mas elas não respeitam um time tão foda igual o time que os caras contavam uma história em 22 minutos, entendeu? Então aí a gente já vê o aparecimento do. E assim, e tem humor, cara. É uma série. Toda hora, nessa série, toda hora que chama, o Bullock vai lá e pega uma rosquinha, entendeu? Se tem humor em lugar certo, humor inteligente, não precisa ser engraçalhado o tempo inteiro. Igual, tipo assim, eu detesto os filmes, a maior parte dos filmes da Marvel, porque o tempo inteiro é engraçado. Por isso que eu gosto do Soldado Invernal. O Soldado Invernal tem momentos engraçados, mas tem um roteiro bem feito, bem trabalhado, é bem dosado, entendeu? E essa série, ela consegue fazer isso, ela consegue dosar o drama, consegue dosar a ação, entendeu? Claro, hoje em dia, ela não faria o mesmo sucesso que ela fez naquela época, porque hoje em dia a galera não ia ter tempo, não ia ter paciência de assistir uma coisa que está desenvolvendo a história. É uma coisa preocupante, mas beleza, é isso aí. Então eu falei do Juventude Eterna, não é Juventude Eterna. Eu falei no começo o nome do episódio, vai estar aí. Beleza? Que eu sempre confundo esse com o nome com Juventude Eterna. Esse é o Doce Veneno. É o episódio número 5. Então vamos lá. Então aqui, ó, vou falar sobre o número 1 e o número 2 do Batman Adventures. Já contei como eu comecei a colecionar essa revista. A surpresa que foi ir na banca e ver uma revista com um estilo tão diferente. No dia que eu comprei uma, tinha duas na Siciliana. Eu comprei uma e o Marcos, meu amigo, comprou a outra. O mesmo número. E legal que tem a propaganda do minigame do Batman Retorno. Essa revista é de outubro de 92, no finzinho do ano. Então ainda tinha os produtos, né, do Batman Retorno sendo anunciados. E o legal é assim, eu sempre falo isso, essa HQ, ela é um complemento à série animada. Eles respeitam muita coisa, muito do que foi feito na série animada, e eles até citam nos quadrinhos coisas sobre a série animada. Isso é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Então, o número 1 é uma história do Pinguim, né? Eu achei estranho eles usarem o Pinguim como primeiro, eles geralmente sempre usam o Coringa, mas o Coringa ele já é citado, já é preparado. Eles fizeram um buzz legal assim de a propaganda da série na TV,
Ela passava lá nos Estados Unidos no canal da Fox. Fox Kids, não tinha ainda. Ela passava toda semana às 4h30 só na Fox. Bem legal isso. E aí, então assim, o número um ele tem uma história do Pinguinzinho, mas já nos prepara que o Coringa vai aparecer, que o Coringa está aparecendo. Legal que isso é muito legal, que é meio. Os quadrinhos antigos, eles preparavam a gente para o próximo número, falando que um personagem novo ia aparecer, etc, etc. E esse aqui é o número 2. Estou falando dos dois porque eu vou falar do primeiro número que saiu no Brasil, tá? Aí o número 2 é uma história com a Mulher Gato. E é muito foda, cara. Putz, esse aqui é nostálgico. Eu acho que essa é a mensal que eu mais gostei na vida, cara. Tipo, é a mensal que eu curti muito ler, cara. Era a época que. E ele desenha a Mulher Gato aqui extremamente gostosa, cara. Olha que legal. Ugly Kid Joe, a banda. Eu gostava muito dessa banda, cara. Acho que o cara morreu de overdose, o vocal da banda. As bandinhas anos. Anos 80, anos 90, né, cara? Porque é do grunge, que aí apareceu um monte de banda grunge, tipo, tudo junto, né? É, mas aí essa história aqui é uma história da Mulher Gato, já começa a mostrar bem a personagem. É legal que o quadrinho ele é desenvolvido de uma maneira muito próxima à maneira que o desenho era desenvolvido, tá ligado? Olha só, fiz muita homenagem pra essa cena aqui. Cadê? Essa cena da Mulher Gato aqui, ó. Tipo, era moleque, né? Era adolescente, né? Bons tempos, né, cara? Bons tempos, né, cara? A gente ficava, tipo, feliz com qualquer coisa, tipo. A gente não era tão crítico quando a gente. Ó, que legal, já falando o próximo número, que o número 3 vai ser o número com Coringa. Aí tem as propagandas que tinham na época. E aí, no Brasil, saiu Batman, o desenho da TV. Número 1. Na época que saiu, ainda era código. Ainda era o código para você ver, porque era uma hiperinflação no país. Então a gente ia lá na tabela, via o código da revista, e aí via quanto a revista custava. Eu acho que quando ela virou real, ela custou R$ 1. Era a revista mais barata que tinha. Olha que legal. Propaganda do funeral para um amigo do Superman. Desses originais, puta, eu me arrependi de ter dado a minha morte do Superman da Abril. Eu tenho os encadernados, tenho tudo, mas eu não dei todos porque nos encadernados o funeral pro amigo ele não tá completo, ele é todo picotado. Somente a parte do Batman, acho que nem aparece a parte do Batman no encadernado, mas eu guardei, eu tenho até importada também essa cena que o Batman tá com os heróis jogando a, a capa, um teco da capa do Batman. Então aqui, ó, a gente vai ter o número 1 e o número 2. Só que a gente não tem a capa. Antigamente era ruim porque, ó, terminou um aqui, começou o 2. Antigamente abriu, não era igual a Panini hoje, que ela lança a capa da revista e lança o miolo da revista. E aí não tem o que. Não tem a capa da outra, né? Quer dizer, na Panini tem a capa. Antigamente não. A gente tinha que torcer para as capas legais saírem, porque a gente não sabe. Muitas vezes a gente nem sabia que capa que era. E às vezes a gente nem sabia que eles pulavam a história ou picotavam a história. Quando saiu A Queda do Morcego aqui no Brasil, que foi naquele volume, naquele formatinho grossinho, eles cortaram todas as primeiras páginas de cada mensal. Fora que não saiu todas as. Não saíram todas as capas, etc. Porque assim, eles quiseram lançar muito rápido. Então, assim, quando saiu A Queda do Morcego, saiu a Liga da Justiça e Batman. E aí era uma historinha só por mês. Tinha uma história da Liga. Às vezes tinha duas histórias do Batman e uma história da Liga. Às vezes tinha duas histórias da Liga e uma história do Batman. Para nos preparar para ver a queda do morcego. Mas, do nada eles lançaram uma grossa já que o Batman fica aleijado no final para lançar a revista mensal do Batman. Então ela veio dentro de um bate-símbolo de plástico, junto com uma revista contando a história do Batman, uma réplica da Detetive Comics 27, 28, 29 e 30. Que eles tiraram dos Batman Archives, que eu falei já para vocês, e correram em cima. Então, assim, a editora Abril era legal que eles tentavam lançar muita coisa. A galera reclama da Panini hoje, só que a Panini tem um trabalho que a Abril não tinha.
Cara, eu tenho muita coisa. Eu comecei a pegar coisa importada. Eu lembro que eu comprei uma Hero Illustrated, que era uma revista tipo a Wizard lá fora, e comprei uma Wizard. E eu via que saía muita coisa do Batman que não saía no país, cara. E aí eu comecei a ver que, cara, um monte de coisa, tipo, era pulada, era descontinuada, entendeu? Tanto que eu até falei no. Quando falei com o Fábio do Caverna do Morcego sobre a terceira série do Batman da Abril. Tipo assim, como saía muita minissérie do Batman naquela época, um monte de coisa a gente perdeu, cara. Então pegar o importado foi uma maneira de eu conseguir ver tudo que estava sendo do personagem. E a Panini hoje, querendo ou não, eles estão querendo. Assim, não estão lançando tudo, porque sai muita coisa, mas boa parte eles estão lançando. Principalmente para quem coleciona Batman, eles lançam Batman Detective Comics. A Detective Comics acabou, ela vai ser agora em volumes. Mas eles lançam Batman Detective Comics e lançam a Bat-Família. Lançam, tipo, os Jovens Titãs, que saiu o Robin. Eles lançam a Batgirl, lançam o Asa Noturna, lançam a Batwoman. Eles estão tentando lançar as outras. Tem a revista da Liga, que tem o Batman. Então, assim, eles tentam lançar tudo. E assim, é uma qualidade legal. Claro, a revista de setembro do Batman, eles erraram o caderno lá. E a história não tem fim, né? Saiu copiada 2 páginas lá. Mas os caras estão tentando fazer, né, cara? Tipo, estão lançando mais do que na época da Abril. A época da Abril era uma época difícil, cara. E ainda era uma época assim, ó. Claro, a gente não tinha internet, então dá pra ficar tão indignado das coisas não saírem. Eu soube mais por ter comprado uma Wizard importada e uma Hero Illustrated. Eu acho que era Hero Illustrated. Que chamava a revista. Eu comprei ainda essa Hero Illustrated na época que saiu Batman e Justiceiro. Não. Não, era o Romita, era o desenhista. Era só uma capa com desenhista, não era o Batman e Justiceiro, não. Desculpem, sempre tô com sono, sempre durmo um pouco. Então, era uma época que era difícil a gente ter todas as coisas, cara. Era uma situação assim, meio. Não era como hoje, a gente não era tão rico porque não tinha internet, dá pra saber tudo que saía. Mas hoje tá bem mais fácil, cara. Hoje tá. A Panini faz um trabalho legal com o que eles podem fazer. Tipo, atrasa. É editora, cara, empresa, tipo, é difícil, cara. É muito difícil. Tem empresa. Os caras estão tentando fazer um bom trampo, cara. A gente tem que ser agradecido porque ainda tem, cara. Tem muito país aí que não tem quadrinho. Tipo, não chega quadrinho. E a gente tá. A Panini tá fazendo um trabalho que muita coisa tá saindo. Entendeu? Eu compro ainda importada. Porque eu não sei, tipo, o que a Panini vai fazer. Porque assim, muita coisa, vamos supor. Os, os encontros da Batman e Tartaruga Ninja não saíram. Os crossovers Batman 66 no Brasil também não saíram. Eu até comprei o último que saiu, que foi o Arch, Batman Arch, tipo, do Batman 66, que não saiu no Brasil. Não saiu o Batman Besouro Verde, que eu saiba não. Ele se encontrou com o agente da Unclan, que tem aquele filme lá com o Henry Cavill. Tem um monte de coisa que não saiu, eles não lançaram. Pra quem não sabe, esse personagem aqui da Archie Comics, ele tem uma Riverdale. Ele tem uma série de TV, mais assim, mais adulta, com os personagens dessa HQ. Que era uma HQ muito famosa nos anos 50 e anos 60. E tá bem legalzinho esse número, viu? Vejam que tá bem legal. Beleza? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Falei do Doce Veneno. E mais uma coisa. Quando teve os jogos do Batman Animated de Mega Drive de Super NES, as fases eram fases do desenho animado. Então, assim, a fase que você lutava com a Era Venenosa era a cena final que ele lutava com a Era Venenosa nesse desenho. Muito foda. A fase do Coringa era uma fase de um episódio também. Todas as fases eram inspiradas em episódios do Batman Animated. São videogames bem legais, bem legais. Eu não sei se o Fábio fez lá no canal dele jogatina com o Batman Adventures, mas eram jogos bem legais. Teve o Batman Adventures e o Adventure Batman Robin. Eu prefiro só o do Batman Adventures. Esse do Batman Adventures eu gosto mais do que um que saiu pra Play 2 também. Que eu comprei primeiro pra PC, depois eu comprei ele pra Play 2. Que era aí já era a terceira série do desenho. Tinha o Batman, tinha o Robin, tinha a Batgirl.
Aí depois saiu o Batman versus Rizu, sei lá, um personagem que o Gili criou. Que aí já era de. Dava pra você jogar até. Eu não sei se dava pra jogar de 4, sempre jogava de 2 porque tinha 2 controles. Mas. Que era tipo de vários jogadores. Beleza? Então é isso, deu uma viajada aqui. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços e até a próxima.